Aqui nós vemos a palavra do Senhor sendo muito clara, porque algo que eu venho pregando a vocês há muito tempo, e mais uma vez vem aqui o exemplo disso dentro da Bíblia, é que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não importa se você é o rei, se você é um servo, se você é um escravo. Deus, ele corrige a todos da mesma forma. Porque o que é pecado para um rei também é pecado para um escravo. Sim ou não, igreja? Então não tem distinção da forma com que Deus corrige os seus filhos. Tem pessoas que acham, ah não, poxa, mas eu já fiz tantas coisas boas por causa de um erro, por causa de uma falha. Sim, Deus corrige. Mesmo que você tenha acertado 100 e errou 1, aquele 1 vai ser corrigido. Quem está entendendo isso? E nós vemos aqui que o que ocorreu? Davi, quando o próprio povo de Deus estava em guerra, o lugar do rei era estar em guerra também. Só que Davi não vai para a guerra, porque era uma guerra já garantida. Sabe aquela coisa que você tem certeza, está lá Joabe, está os meus melhores capitães, eu não preciso estar. Nós precisamos tomar muito cuidado quando o diabo sopra no nosso ouvido. Você não precisa estar ali. Você não é tão importante. Ah não vou nem sentir tua falta. Porque muitas vezes o diabo ele sopra isso para poder te enfraquecer e para te levar ao pecado. Quem está entendendo isso? Você acha que foi Deus que soprou no ouvido de Davi, que Davi não precisava ir à guerra? Não, foi toda... O que Davi estava vivendo foi toda uma estratégia maléfica, toda uma estratégia do inferno. Porque Davi não foi para a guerra. E justo na hora que Davi sai na sua sacada, quem está se banhando do lado de fora? Betseba. Está se banhando. Ele a vê nua e ele a deseja. E ele chama Betseba e ele se deita com Betseba. E diz a palavra do Senhor que Betseba engravida. Só que Betseba era casada. Então Davi já cometeu adultério. E o pecado para o adultério é apedrejamento até a morte. O pecado para o adultério é apedrejamento até a morte, segundo a lei de Moisés. Você não lembra que quando Jesus, para ficar até mais claro para você, quando levaram até Jesus uma mulher que foi pega em adultério, o que os fariseus falaram para Jesus? Esta mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés é que ela seja apedrejada até a morte. E o que tu nos diz, Jesus? Ele abaixa, escreve na areia e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós vemos que o pecado de Davi era um pecado para a morte. O pecado de Davi era um pecado que poderia ter tirado ele do reinado. Quem está entendendo isso? A atitude de Davi corria o risco dele perder o reinado que Deus deu a ele. Porque não bastando o adultério, que já era um pecado, ele traz Urias da guerra, o esposo de Betseba, e pede para que ele se deite com Betseba. Só que Urias tinha tanto respeito por Davi e pelos teus companheiros, que ele diz: eu não posso me deitar, eu não posso ficar com a minha esposa, enquanto os meus companheiros estão sofrendo na guerra. Urias estava tendo mais compaixão dos seus companheiros do que o rei, cuja finalidade do rei era amar as suas ovelhas, era amar o seu povo, cuidar do povo que Deus deu na mão dele. Urias estava tendo mais compaixão do que Davi, porque Urias pensou nos seus companheiros. Davi pensou em Urias que estava na guerra? Quis nem saber. Então nós começamos a aprender aqui o quanto é importante eu começar a pensar nas minhas atitudes vão refletir na vida do outro. Porque tem cristãos que estão dentro da igreja: eu não sei porque minha vida é amarrada, olha, eu sou dizimista, tá certo, eu sou ofertante, tá certo, eu jejuo, tá certo, eu vou no culto, tá certo. Só que quando ele vai falar com o irmão, ele não quer saber se vai machucar, ele não quer saber se vai ferir, ele não quer saber se o irmão está bem, se o irmão não está bem. Ele fala o que vem na boca e acabou. Quem está entendendo isso? Não tem um pingo de compaixão. Eu não estou dizendo muitas vezes você errar, que errar nós vamos acontecer. Aquele
que caminha sempre vai tropeçar. Tropeço vai ter. Só que tem pessoas que elas tropeçam, e quando o Espírito Santo chega e fala: opa, você errou nisso, sabe o que ela faz? Tô nem aí, mereceu. Falei porque mereceu. Está fora da palavra. Esse tipo de atitude impede a bênção de Deus para a tua vida. Quando o Espírito Santo chegar em você e falar: ei, porque a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia está nos aconselhando o quê? Não resolva as coisas quando você está nervoso. Mas muitas vezes nós o fazemos, sim ou não, igreja? Só que daí depois que eu fiz, o que eu vou fazer? Finge que nada aconteceu. Está errado. Isso impede, isso bloqueia a bênção de Deus. Quem está entendendo isso? Porque o outro irmão vai estar magoado com você e você vai ficar machucado com ele. Quem está entendendo isso? E você sabia que quando você tem uma ofensa com alguém e você não resolve isso, as suas orações não sobem aos céus? Sabia que em Mateus nos ensina isso? Se você tiver algo com o teu irmão, primeiro vá e te conserte com ele. A Bíblia diz que quando o marido está brigado com a mulher, ou a mulher brigada com o marido, se eles não se acertarem, a oração deles não sobem aos céus. Eles não recebem. Você vê o quanto a Bíblia dá importância para a vida do nosso próximo? Quem está entendendo isso? Eu não estou dizendo de um momento que você escorrega. Vocês estão pegando a visão, igreja? Amém? Você errar, você escorregar, amém. Às vezes você vai falar o que não deve. Vai fazer igual o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, quando vejo, já fiz. Só que quando eu vejo que já fiz, eu faço o quê? Ignoro e prossigo? Não. Eu tenho que voltar. Se fosse para ignorar e continuar, o anjo da igreja de Laodiceia teria recebido a seguinte carta: lembra-te de onde caístes e continua. Não foi isso que ela recebeu. A igreja de Laodiceia em Apocalipse recebe a seguinte carta: lembra-te de onde caístes e volta-te ao primeiro amor. Nós precisamos aprender. O mundo nos ensina que errou, segue. Não. Errou, volta e conserta. Falou o que não devia, chega e pede perdão. Ah, mas ele é meu filho, ela é minha filha, querido, mas você machucou um outro ser. E aí quando chegar na sua vez, se ele falar, se ele repetir, como você vai sentir? Ah, mas a minha mãe me feriu. Ela me feriu primeiro. Só que se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus tem um trabalhar na sua vida. Se você respondeu de uma forma que o Espírito Santo te constrangeu, você chega lá e pede perdão. Fala: eu errei, eu falhei, eu pequei, me perdoa. Nós precisamos aprender a medir o que falamos, porque a própria palavra de Deus nos ensina que a língua é o menor membro do corpo, mas ela tem o poder da vida e da morte. Com uma palavra você pode levantar alguém, como com uma palavra você pode matar. Davi, apesar de tudo, ele fazendo já diversos atos errados fora da palavra, ele calcula a morte de Urias, porque Urias pensou mais nos seus companheiros do que o próprio rei. E diz a palavra do Senhor então que Davi entrega Urias para a guerra. E até esse momento o que me chama a atenção é que Betseba concebeu, e é isso que eu quero trazer para você. Para uma mulher conceber, ela leva aproximadamente quanto período, igreja? Quantos meses? 9 meses. E Deus não falou nada. O que me chama a atenção é que por 9 meses, Davi fazendo o que era errado, e Deus não falou nada. Olha como nós devemos tomar cuidado. Que às vezes a gente acha que eu pequei hoje e amanhã vai aparecer um anjo com a espada de fogo desembainhada na porta da minha casa e falar: eu vim cobrar. O tempo passa. Sabe por que o tempo passa? Não é porque Deus vai te cobrar com juros. Quem vai querer te cobrar com juros é o pecado. Que a Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Só que nós vemos
que quando alguém desagrada ao Senhor, às vezes você fala, mas isso já foi há tanto tempo, querido. O pecado de Davi já havia passado 9 meses. E depois de 9 meses, onde a criança nasceu, e a criança nasceu bem, nasceu com saúde, diz a palavra do Senhor que Natã, o profeta, aparece diante de Davi. Davi já havia matado Urias, Davi tinha deixado passar dos 30 dias de viuvez de Betseba, já havia se casado com Betseba, Betseba teve o bebê, e então Deus aparece. Porque algo que eu e você precisamos entender é que Deus não vai chegar, não espere que Deus faça isso, quando você estiver pecando e dizendo, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, Érica, não trai a tua mulher. Não, fulano, não faz isso, não dá o golpe no seu sócio. Não, Beltrano, você não passa fulano para trás. Deus não vai fazer isso. Porque se tem algo que Ele nos deu, e se Ele fizer isso, Ele está tirando. E o que é que Ele nos deu? Se chama livre. Escolhe você. Eu coloco diante de vós 2 caminhos, o da bênção e da maldição. Segue. Você vai seguir, você vai ver o que é melhor para você. Porque quando Deus já escolheu para o homem qual era o melhor caminho, o homem quis seguir? Não, volta lá em Gênesis capítulo 2. Adão, de todos os frutos da árvore do jardim, de todas as árvores você comerá, menos dessa, o conhecimento do bem e do mal. Ali Deus havia decidido o que Adão ia fazer ou deixar de fazer. Sim ou não, igreja? Deus não tinha dito para ele, pode comer de tudo, menos dessa. Essa apenas você não coma. Porque no dia que você comer, vai conhecer o bem e o mal. Só que ali, Adão escolheu não cumprir os planos de Deus. E fazer a concupiscência da carne, o desejo da carne. E ao fazer o desejo da carne, ele fez com que o pecado entrasse em toda a humanidade. E nós vemos que aqui Davi está colhendo o fruto desse pecado. Até os dias de hoje nós colhemos o fruto do pecado. Porque a Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, entrou nele a morte. Não era para morrermos. Você acha que qual foi a finalidade de Jesus lá na cruz do Calvário? Ele foi o segundo Adão, só que ele foi o Adão perfeito, ele foi o Adão sem mácula, ele foi o Adão sem ruga, ele foi o Adão sem mancha, ele foi aquele que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Nós vemos então que Deus deixa o tempo passar para Davi. Eu acho que na cabeça de Davi nem se lembrava mais. Porque quando você peca, Davi pecou, sim ou não, igreja? Mas depois ele casou com a mulher. Tudo bem que ele matou o marido dela, mas casou, pelo menos consertou ali dentro do que pôde. E diz a palavra do Senhor então, que quando Natã chega e conta essa história para Davi, imediatamente Davi se enfurece. Davi fica revoltado. Como assim? Um homem rico com um monte de animais, gados, fazendas, vacas, pega a única carneirinha do outro? Que absurdo! Esse homem, o que o próprio Davi diz? Esse homem merece a morte. Sabe aqui o que eu quero trazer para vocês? Mais uma vez, Davi estava sem compaixão. Porque toda vez que eu olho para o outro e falo, merece o banco, merece isso, merece aquilo outro, merece sofrer na vida mesmo, merece perder tudo, merece ficar em cima de uma cama, merece pagar pelo que fez. Sabe o que está faltando em mim? Amor, compaixão. Mas bispo, fulano me machucou. Por isso que você tem que orar e pedir para Deus limpar o teu coração. Porque quando você tem um coração cheio de amor, um coração cheio do Espírito Santo, Davi poderia aqui ter dito outra coisa. Sim ou não, igreja? Ele era o rei, ele era quem julgava. Aqui ele já estava julgando. Só que ele estava julgando a ele mesmo sem
saber. Quando eu olho para o pecado do outro e condeno o outro, eu estou me condenando, porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais vós, porque da mesma medida que vós julgais, sereis julgados. Então, se eu acho que o outro tem que sofrer, quem é que vai sofrer na vida? Eu. Porque muitas vezes eu olho para o pecado do outro e falo: olha, como a palavra do Senhor nos ensina, você olha o cisco que está no olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no seu. Muitas vezes eu olho para o pecado do outro e falo: nossa, fulano está pecando nisso, nossa, Beltrano está pecando naquilo, nossa, o outro está pecando naquilo outro, que vergonha, ai, que coisa errada. E quando você começa a julgar os outros, o Espírito Santo te permite passar pela mesma situação para você ver. Você não julgou ela? Você não julgou ele? Você não falou que era isso e que era aquilo? Agora passa. Quem está entendendo isso? Por isso que nós precisamos tomar cuidado com o que nós desejamos para o outro. Porque muitas vezes Deus nos permite passar por situações em que o que eu desejo para o outro, você pode escrever isso, o que eu desejo para o outro vai voltar para mim. É bíblico. É bíblico. Tudo aqui, como assim é bíblico isso? Tudo aquilo que o homem falar, disso ele vai se... Só que a Bíblia especifica do que ele falar para quem? Não, é tudo que eu falar. Se eu falo que a Érica não presta, isso é uma bênção, amém, amor? Amém, amor? Ah, bom, só a gente conversar depois. Se eu falo que a Érica não presta, a Érica é muito folgada, a Érica é muito arrogante, Érica, olha, não me desce a Érica, eu estou provando que na verdade quem é arrogante sou eu. Quem não suporta, na verdade, a Érica, sou eu. Quem está fora da palavra sou eu. E quem vai colher de tudo isso que está falando sou eu. Porque tudo que o homem falar, ele vai se fartar. Se eu falo, Érica é chata, quem vai acabar virando a chata? Eu. Porque eu vou passar do lado dela, vai ter uma rodinha de 5 pessoas. Vou passar do lado das 5, vou cumprimentar. E ela não vou cumprimentar. Quem vai sair como chata? Nossa, a bispa chegou depois e ignorou a Érica. Nossa, que desagradável, né? Que deselegante. Quem está entendendo isso? Tudo aquilo que o homem falar, isso ele vai se fartar. Nossa, fulano não merece isso não. Nossa, fulano tem que sofrer. Nossa, Beltrano tem que fazer isso. Quem vai viver aquele caos é quem fala. Porque você entende que o que você deseja para o outro, Deus realiza em você. Quem está entendendo isso? Davi desejou a morte daquele homem. Davi desejou que aquele homem que pegou a única cadeirinha morresse. E o pecado que Davi havia feito era para o quê? Para a morte. Só que sabe o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor então que o profeta disse: este homem é você, Davi. E assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu quero que você leia agora o que Deus disse para Davi, que é muito forte. Nós precisamos nos atentar ao que Deus disse a Davi. 2 Samuel 12:7 disse: então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Sabe algo que nós precisamos tomar muito cuidado? É que tem pessoas que estão dentro da igreja e elas acham que porque já chegaram num certo nível, eu não preciso mais pedir nada para Deus, eu posso fazer por mim, eu sou capaz de fazer por mim, eu resolvo os meus problemas. Quem está entendendo isso? Querido, se um ser humano na terra fosse capaz de resolver
o problema da vida dele sozinho, nenhum ser humano teria problema, porque todo mundo se conectaria com ele. Nenhum ser humano é capaz de resolver nada sozinho. Sabe esse desejo que você tem, esse sonho que você tem de às vezes fazer isso, fazer aquilo, chegar em tal lugar? Quem está entendendo? É Deus que coloca em você. Às vezes você fala, é meu sonho. Não, é Deus. É Deus. Ah, bispa, eu quero trocar de carro. Sabe quem coloca esse desejo no teu coração? Deus. O desejo de trocar de carro não é teu, vem de Deus. O desejo de você conquistar, de você crescer, de você ampliar, vem de Deus. Só que se o desejo, bispa, vem de Deus, por que não acontece muitas vezes? Por que só fica no desejo? Porque entendo uma coisa, para a bênção chegar até nós, eu tenho que estar em total obediência com a palavra. Eu não posso me desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Deus estava dizendo aqui para Davi: quem te livrou da mão de Saul fui eu. Quem te deu o reinado de Israel e de Judá fui eu. Quem te deu as mulheres do seu Senhor fui eu. Quem te deu as posses que você tem fui eu. E se você quisesse mais, porque se ele desejou a Betseba, ele tinha dois caminhos: o do pecado que ele fez, e ele poderia pedir ao Senhor, sim ou não? Só que ela era casada. Então dos dois, ou Deus permitiria que Urias morreria na guerra para ela ficar livre, ou Deus tiraria aquele desejo do coração dele. Quem está entendendo isso? Só que ele não consultou o Senhor, ele foi pelo seu desejo. E sabe quando nós agimos pelo nosso desejo sem consultar ao Senhor, como Deus olha para nós? Sabe de que forma Deus nos enxerga quando nós começamos a fazer aquilo que agrada mais a nossa carne e é fora da palavra dele? Ter ato sexual antes do casamento é fora da palavra, agrada a tua carne e desagrada a Deus. Trair a esposa, trair o marido. Ah, bispa, mas ela não é mais mulher em casa. Ah, bispa, mas ele não é mais homem em casa. Senta aqui atrás, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Vamos colocar Deus na frente, senão você está fora da palavra. Ah, passar o teu sócio para trás. Ah, mais uma vez ele me passou, ele fez isso, ele só está recebendo. Você está fora da palavra. Deixar de ser dizimista está fora da palavra. Fazer as coisas de Deus de qualquer forma, vem quando dá, tá fora da palavra. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Quando nós começamos a fazer aquilo que a nossa carne quer, mas a palavra de Deus diz que é errado, Deus olha para nós e entende que nós estamos desprezando a palavra dele. Você tem ideia do que é isso? Não tem o pior sentimento para nenhum ser humano do que o desprezo. Agora pensa para aquele que te criou, para aquele que te salva de tudo, para aquele que te liberta de tudo, para aquele que te restaura, que o que você precisar, você pedir, ele te dá. Porque não foi isso que ele falou para Davi? Se você quisesse mais, era só me pedir que eu te dava mais. Quando você desobedece a palavra de Deus, não é só uma desobediência que Deus vê. Deus vê como desprezo. O que é o desprezo? É não me importar. É fazer pouco caso. Tanto faz como tanto fez. Ah, isso daí não me importa não. Ah, isso daí já foi, já passou, já aconteceu. Deus olha para Davi e vê aquela atitude de Davi como um desprezo pela palavra dele. Isso não sou eu que estou inventando não, é aí comigo. No versículo 9. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, olha aí a consequência. Ele não feriu Urias a espada? Sim ou não? Sim. Não foi ele diretamente. Ele mandou uma carta para Joabe e falou: coloque Urias na linha de frente, e quando ele estiver na emboscada, você sai e o deixe sozinho. Ele armou ainda um plano.
Então ele feriu Urias à espada. Olha a consequência, 9 meses depois de tudo isso acontecer. Agora pois, ou entre 9 e 8 meses. Agora pois, não se apartará a espada jamais da tua, porquanto me e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Você está entendendo como Deus viu o casamento de Davi naquela situação? Você está entendendo que muitas vezes as nossas atitudes, mas se você for olhar, Davi não tinha sido um excelente rei até esse momento, igreja? Poxa, Davi não tinha feito tudo por aquele povo? Davi não tinha feito tudo por Deus? Só que como Deus se sentiu naquela atitude? Desprezado. Você fez pouco caso de mim. Era para você estar na guerra, você preferiu ficar em casa. Era para você estar na guerra, você preferiu viver a beleza do mundo, porque a Betseba representa para nós a beleza do mundo. Você preferiu estar em outro lugar do que estar onde eu te chamei para estar. Quem está entendendo isso? Deus se sentiu desprezado pela atitude de Davi. Nós precisamos tomar cuidado. Quando nós somos chamados por Deus, Ele sente ciúmes de nós. Você sabia que o seu Deus, o meu Deus, Ele sente ciúmes de nós? Você sabia que Deus, Ele é ciumento? Quem sabia disso? Se não sabe, está sabendo hoje. Ele sente ciúmes. Se é o horário de você estar no culto e você não está no culto porque você não quer, Ele está dizendo aqui, como que Ele se sente? Desprezado. Está fazendo pouco caso de mim. E aí depois você chega e fala, mas Deus, eu preciso. Se você o desprezou, querido, Ele também sabe desprezar. Quem está entendendo isso? E nós temos que Ele diz assim, agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o heteu para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei, levantarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. Todavia, só que olha aqui, todavia, porquanto com este feito deste lugar, de sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente. Então Natã foi para a tua casa, e que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Sabe o que me chama a atenção aqui, e eu quero trazer para vocês? Olha como Deus respeita as coisas. Olha como Deus respeita. Quando Davi se deitou com Betseba, ela era mulher de quem? Mas Urias já morreu. Sim ou não? Nessa fase aqui, hoje em dia é certeza que ele morreu, mas nessa fase aqui, Urias já estava morto. E Davi já havia se casado com Betseba, sim ou não? Mas aquele filho, fruto do adultério, para Deus não considerava como filho, como Betseba, mulher de Davi. Porque olha como Deus diz aqui, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi. Deus não diz, a Bíblia não diz aqui, a mulher de Davi, não. Quando ela engravidou, ela era mulher de Urias, ela não era mulher de Davi.
Ela se tornou mulher de Davi depois, mas antes ela era mulher de Urias. E esse filho vai morrer por causa da tua desobediência, Davi, porque você me desprezou, porque você me trocou. Então esse filho vai morrer. Quem está entendendo isso? Se tem algo que Deus respeita, querido, é acordo entre homens e mulheres. Tem gente que acha, não, o casamento, eu posso casar e me separar quantas vezes for. Ah, mas eu não assinei nenhum papel. Você morou junto, você está casado. Está casado há mais de 2 anos. É casamento, querido, pela lei dos homens. É um casamento chamado união estável, que se você morrer, o outro tem direito a metade dos seus bens, como um casamento normal. Quem está entendendo isso? E aí a pessoa fala, não, mas a gente só mora junto, não tem problema separar. Dentro da Bíblia tem. Porque aqui, Urias, Deus olhava para Betsebe e via aquele filho como filho da mulher que dera Davi. Mas ela ainda, naquela época, era mulher. E Deus, quando olhava para aquela criança, Ele lembrava, não é de um casamento, não é de algo legalizado, é fruto de um pecado. E diz a palavra do Senhor que a criança adoeceu gravemente. Só que sabe o que me chama a atenção aqui? É que primeiro, como Deus respeita o acordo entre os próprios homens e a atitude de Davi. É aqui que, apesar de todos os erros de Davi, apesar de todas as falhas de Davi, nós conseguimos compreender quem era Davi de verdade. Porque Davi, ele errou, e errou muito, sim ou não, igreja? Só que quando Deus chega e diz que vai castigar ele, e diz que vai matar o menino, sabe o que Davi faz? Davi levanta um jejum. Davi levanta jejum. Davi, ele não come o pão. Davi, ele fica com o seu rosto em terra. Davi, ele fica prostrado. Chegam ali os homens para querer comer pão com eles. Ele não levanta, ele não atende ninguém. Ele não quer música, ele não quer banquete, ele não quer nada. E todo mundo tenta todo dia levantar Davi. E Davi está ali triste, Davi está ali cabisbaixo, Davi está ali chorando, orando, buscando o Senhor. Sabe algo que eu aprendo com Davi? É que quando vem o dia mau, tá tudo bem você chorar. Tem pessoa que diz, não chore. Chora. Tá tudo bem você clamar, tá tudo bem você gritar. Quando o dia mau bater na tua porta, tá tudo bem você gritar por socorro, não tem problema. A própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina que ele estava abatido, mas não destruído. Você pode até se abater com aquele problema pode tirar sua noite de sono, aquele problema pode por algum momento tirar sua paz, e foi isso que aconteceu com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por 7 dias ele não se levantava, ele não festejava, ele não queria comer, e após 7 dias a criança veio a óbito, a criança morreu. E quando a criança morreu, levanta suas 2 mãos bem altas para o céu, igreja, diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, que a tua graça seja derramada sobre a nossa vida. E quando aquela criança veio a morrer, todos estavam com medo de dizer para Davi, porque sabe o que eles falavam? Poxa, a criança estava viva, Davi estava chorando, Davi estava sem comer, Davi estava com o rosto em pó, Davi estava se lamentando. E agora que a gente chegar e falar que essa criança morreu, o que vai acontecer com Davi? O homem vai se matar, ou vai mandar matar a gente, vai acontecer alguma coisa. E ninguém queria contar para Davi que a criança havia morrido. Só que a Bíblia diz que Davi ouve e vê eles conversando, quietos, seus servos conversando. Davi então pergunta a eles: a criança está morta? E eles respondem: sim, a criança está morta. Davi se levanta. É aí que vem a minha admiração por Davi, apesar de todos os erros. Davi se levanta, Davi toma banho,
Davi, ele senta, Davi pede um banquete, Davi come, Davi se alegra, Davi vai. Sabe o que mais me chama a atenção? É que Davi vai à casa do Senhor prestar culto de adoração a Deus. Davi vai lá agradecer a Deus. Queridos, quem feriu o filho de Davi? E Davi vai agradecer. Só que ele sabia que Deus não estava sendo injusto. Deus havia ferido porque ele havia pego a mulher do outro, porque ele havia adulterado. E diz então a palavra do Senhor que os homens não entenderam por que Davi estava fazendo isso. O que aconteceu com Davi? E eles chegam e questionam a Davi. Porque sabe algo que as pessoas não entendem? É que quando você está firmado em Deus, se você ganhar, Deus é Deus. Se você vencer, Deus é Deus. Se você conquistar, Deus é Deus. Mas quando o barco balança, Deus continua sendo Deus. Quando a coisa vira, Deus continua sendo Deus. Quando tudo vai bem, Deus continua sendo Deus. Quando as coisas vão más, Ele continua sendo Deus da minha vida. E os seus servos chegam para Davi e diz: que é isto, Davi, que tu fizestes? Eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender como funciona a cabeça de Davi. Porque eles falaram: Davi, enquanto a criança estava viva, você chorou, você jejuou, você clamou. E depois que a criança morreu, você levanta, toma banho, vai ao culto, come, faz o seu banquete. Por que, Davi? E Davi diz assim: enquanto a criança estava viva, eu chorei, eu clamei e eu jejuei ao Senhor. Porque quem sabe, por amor de mim, o Senhor não tiraria a morte dessa criança. E diz então a palavra do Senhor que Davi, ele fala: mas ela já está morta, não tem mais como eu trazer de volta. Eu tenho que seguir. Eu aprendo aqui com Davi algo de extrema importância. Davi, ele fez tudo para aquela criança viver. Sim ou não, igreja? Ele fez tudo o que ele podia. Você acha que o rei não trouxe os melhores médicos? É que se a Bíblia for contar detalhes, não entra. Você acha que ele não trouxe os melhores médicos, as melhores medicinas para descobrir o que aquela criança tinha? Ele era o rei. Se o teu filho fica doente, você não leva ele para os melhores hospitais, igreja? Você começa, você vai aqui em Carapicuíba, tá? Não tá estranho. Aí você já pula para Barueri. Aí daqui a pouco, Barueri não tá resolvendo. Qual outro bom lugar? Tem ali em Osasco, vai ali em Osasco. Não, nenhum dos três está resolvendo. Vende o carro e vai no particular. Faz isso, vende a televisão e leva no particular. É assim ou não é, igreja? É assim. Imagina o rei de Israel, o que ele não fez para que a criança ser curada, além do jejum e da oração. E ele falou, tudo que eu podia fazer eu fiz. Só que quando a criança morreu, eu tenho o poder de ressuscitar? Não. O que eu aprendo com Davi é: enquanto algo está no seu controle, você cuida, você faz o seu melhor, você zela por ela. Saiu do seu controle, deixa ir embora. Tem pessoas que perdem a vida inteira dela tentando recuperar o que já não está mais nem no alcance dela, já está longe. Ah, mas poxa, Deus pode trazer de volta. Poxa, Deus pode trazer para a minha vida. Sim, mas o outro escolheu ir embora, então deixa aí e aprenda que Deus tem novidade de vida para você. O que me encanta em Davi é que Davi não ficou: ah, poxa vida, Deus, olha, eu só errei uma vez, o Senhor fez isso com meu filho, olha Deus, mas o Senhor esqueceu quando eu derrotei Golias. Opa, o Senhor esqueceu quando eu derrotei Golias, o Senhor esqueceu quando eu fiz isso, o Senhor esqueceu quando eu derrubei Gate, o Senhor esqueceu quando eu derrubei Ur, o Senhor esqueceu disso. Davi não ficou lamentando.
Davi não ficou questionando, ele entendeu. O tempo daquela criança na terra acabou, deu. Então deixa embora. Mas ele entrou em depressão? Ele ficou choramingando depois que a criança foi embora? Não. Muito pelo contrário. Ele se posicionou. É o que eu e você precisamos aprender. Mas bispa, eu perdi. Era tudo o que eu queria. Bispa, era, olha, o emprego dos meus sonhos. Bispa, era a faculdade da minha vida. Bispa, era a minha casa perfeita. Bispa, era o meu carro perfeito. Bispa, era o meu casamento perfeito. Bispa, era o meu namoro perfeito. Só que se Deus permitiu com que saísse da tua vida, é porque Ele tem novidade para você. Eu não estou dizendo para você se divorciar, amém, igreja? Porque de acordo com Mateus, se você pedir o divórcio, você não pode casar, que você está em adultério. E aí, filho, daí em diante é só pecado em cima de pecado. Só que diz a palavra do Senhor, então, que o que Deus está querendo dizer para você é o seguinte: está no seu controle, você pode resolver? Sim, então faça. Está no controle do outro, você já não pode resolver? Deixa Deus trabalhar. Tem pessoas que perdem a vida inteira querendo controlar e mudar a vida do outro. Só que o que elas não entendem é que elas estão perdendo a própria vida. Tentando mudar o outro, tentando fazer o outro ver de outra forma, não tem como. Davi, o que ele podia fazer para aquela criança viver, ele fez. Criança morreu. Vou ter que partir para outra. Não dá para eu ficar me lamentando. Não dá para ficar chorando. O que eu podia fazer, eu fiz. O que eu podia jejuar, jejuei. O que eu podia trazer de médico, eu trouxe. O que eu podia buscar o Senhor, eu busquei. Agora, tem jeito não, a criança já está morta. Não tem, ele mesmo diz isso. Não tem como eu trazer a criança de volta. Leia aí comigo. No versículo 23... O que me chama a atenção é esse versículo de Davi. Olha a visão que Davi tinha, não tinha ninguém para aconselhá-la no seu Espírito Santo. Diz assim no versículo 23, 2 Samuel 12: porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. E olha a atitude de Davi. Então consolou Davi a Bete, sua. Só que volta aqui para mim. Volta no versículo, deixa eu achar ele aqui, 15. Olha a diferença como Deus vê as coisas. No mesmo capítulo 12, versículo 15. Então Natã foi para sua casa e o Senhor... Vocês podem continuar lendo, tá bom? Vamos lá. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor... E a criança adoeceu gravemente. Aqui o Senhor está dizendo que Betseba é a mulher de quem? E que apenas ela deu um filho a Davi. Só que olha a diferença. Aqui Deus já reconhece. Deus já vê Betseba como mulher de Davi. Deus já não vê ela mais como mulher de Urias. A Bíblia chama que... Bispa, que coisa louca é essa? Para você ver como as nossas atitudes geram mudança no mundo espiritual. Ele consertou. Lá ele estava em adultério, sim ou não? Sim. Da forma mais errada do mundo que alguém pode consertar isso, mas ele consertou. Só que ele resolveu. E diante da lei dos homens, ele estava casado com Betseba. E aqui diz a palavra do Senhor, no versículo 24: então consolou Davi a Betseba, sua... E entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Sabe por que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e a vida é toda torta? Porque elas fazem coisas debaixo de maldição. E acham que pelo simples fato de conhecer a Deus, de estar na casa de Deus, de ser obreiro, de ser pastor, de ser diácono, de ser membro assíduo, Deus tem a obrigação de abençoar. Não.
O primeiro filho de Davi com Betseba, onde Deus havia como mulher de Urias, o que o Senhor fez com o filho? Matou. E o segundo, que já estavam com o casamento legalizado, já estavam com a vida no altar, Deus já havia falado sobre o castigo que eles teriam. O segundo, Deus amou. A diferença não está em Deus, a diferença está nas nossas atitudes. Se eu sei o que é certo e sei o que é errado e opto em fazer o errado, Deus vai amar? Deus vai abençoar? Deus vai prosperar? Mas agora, se eu sei o que é certo e faço o que é certo, o Senhor vai olhar para mim com amor. Aprenda, querido, a fazer como Davi. Aprenda a olhar para a tua vida e ver onde você tem que consertar, onde eu errei. É você parar, fazer uma autoanálise. Porque Davi, ele sabia que o erro dele foi o adultério. Depois, o homicídio doloso, quando tem a intenção de matar. Os dois erros de Davi foram esses. E teve consequência por muitos. Porque Deus disse a ele, aqui eu não vou pregar, mas apenas para que você saiba que o que Deus fala, Deus cumpre. Depois de tudo isso, Deus amou a Salomão. Só que Davi tinha um filho chamado Absalão. E esse filho Absalão começou a conquistar o coração do povo. Quem está entendendo isso? E ele começou a conquistar o coração do povo. E numa rebelião ele tomou o reinado do teu pai. O teu pai teve que sair às pressas. Apenas a única mulher que ele levou foi Betseba. E diz a palavra do Senhor que Absalão se deitou com as mulheres do seu pai diante de todo Israel, para que todos vissem ele ali com as mulheres de seu pai. E Deus já havia dito para ele: o que você fez em oculto, eu trarei à vista de todos. O que você fez às escondidas, eu trarei ao sol e à vista de todos. Algo que nós precisamos aprender com Deus é que não adianta a gente querer acobertar o pecado. Existe crime perfeito? Não. E não existe pecado perfeito. O diabo quer colocar, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. Quando você menos espera, o que você faz em oculto, Deus traz à tona. Talvez 9 meses depois, talvez igual aconteceu com Davi. Você acha que aconteceu isso de Absalão tomar o reino 2 meses depois? Levou anos. Até Absalão conquistar o coração do povo, levou anos ele sentado na porta. Primeiro que Absalão já tinha matado um meio-irmão dele, já tinha fugido. Joabe volta, pede para Davi perdoar. Davi perdoa. Aí Absalão começa a conquistar. Levaram-se anos para Davi colher a consequência do pecado dele. Então, algo que eu e você precisamos buscar no Senhor é um arrependimento genuíno. É um arrependimento verdadeiro. Onde eu errei, onde eu falhei. Porque toda a minha vida e a tua vida, elas estão ligadas. Quem está entendendo isso? A nossa vida está totalmente ligada uma área a outra. Quando você é abençoado por Deus, você não é abençoado só na saúde. Você é abençoado em todas as áreas. Deus não diz eu vim para que tenha vida e acabou. Não, eu vim para que tenha vida e a tenha em... Você já percebeu que quando algo dá ruim, parece que vem de todo lado? E aí quando vem de todo lado, precisamos tomar cuidado. Opa, se eu estou colhendo isso, foi porque eu plantei. Onde eu plantei errado? Fazer uma autoanálise. Poxa, eu não estou feliz na minha vida amorosa. Por que eu não estou feliz na minha vida amorosa? O que será que está acontecendo na minha vida amorosa? Será que eu tenho cumprido a palavra de Deus? Será que eu tenho sido fiel? Será que eu tenho, ou será que quando eu me envolvo com alguém, eu me deito com ela antes do casamento? Ou eu cometo adultério fora do meu casamento? O que eu tenho feito de errado? Poxa, minha vida financeira está toda travada. O que eu tenho feito de errado? Gasto, não tenho nenhum controle. Não sou dizimista, não sou ofertante. Gasto mais do que eu posso pagar. Prometo que vou pagar e não pago. Quem está entendendo isso? Nós precisamos fazer uma autoanálise. Olhar para dentro de nós e ver onde está o pecado. Porque entenda uma coisa, e aqui eu vou finalizar.
O pecado nunca está do lado de fora. O pecado sempre está dentro de mim. Porque o meu DNA, o seu DNA foi mudado. E o pecado entrou. Então nós precisamos, não é à toa que a Bíblia diz, que nós precisamos todo dia matar o meu eu. Porque o pecado está dentro de mim. Algo que eu e você precisamos fazer é reconhecer onde temos pecado. E nesta noite, eu sei que, poxa, bispo, a primeira pregação de 2021, eu esperava outra palavra. Deixa eu te falar algo que o Espírito Santo de manhã também veio corrigindo. E ele falou ao meu coração e eu te trago aqui nesta noite. Para eu poder te abençoar, eu preciso primeiro te limpar. Só a Marisa recebeu? Para eu te abençoar, eu preciso primeiro te limpar. Eu preciso tirar o que impede. Às vezes tem rio que quer flor na tua vida, só que está cheio de entulho, está cheio de lixo. Tem até sofá aí no meio do seu rio. Como o rio vai correr desse jeito? Não. Primeiro tira o entulho, tira o lixo, tira a mágoa, tira o adultério, tira a fornicação, tira a fofoca, tira o engano, tira a mentira, tira o egoísmo, tira o egocentrismo, tira tudo isso que impede. Depois que tirou tudo isso, fluirão rios de águas vivas de dentro de nós. Porque da mesma forma que dentro de nós está o pecado, Deus quer fazer fluir rios de águas vivas.